restritiva, siga a regra geral do caput. Então o parágrafo segundo fala, volta para o caput, né? Esquece o parágrafo primeiro. Nesses casos aqui só aplica o caput, que é a regra. Mas nesses casos ele enalteceu. Aqui então nem pensar em tentar ficar fazendo ginástica jurídica. A interpretação vai ser literal. E aí, na primeira linha, o que ele está fazendo é a aplicação de um princípio que a gente estuda no processo penal comum, que também é trabalhado na dogmática do processo penal militar, que é o princípio do favor rei, que você deve adotar a interpretação mais favorável ao réu, a favor do ser humano, que é a parte mais fraca. Então, cuidado aí, quando você está estudando administrativo, você está lá, vê o princípio da primazia do interesse público, da supremacia do interesse público sobre o particular. Posso transportar do direito administrativo para o processo penal militar, para o processo penal comum, esse raciocínio? Na dúvida, pau no réu, condena o réu? Não. Na dúvida, absolve o réu. Aí, por mais rigoroso que você seja, independente da sua opinião, pensando em carreiras militares, quem está no processo, quem está no polo passivo da ação penal, do processo penal, é um militar, é um funcionário público, né? Além de ser um cidadão, que a gente deve presumir a inocência, porque a boa-fé se presume, a má-fé se comprova. Sendo um servidor público, ele tem presunção de veracidade dos seus atos, porque ele tem fé pública. Ele passou por um concurso rigoroso, onde costuma ter até investigação social. Mas ainda que não fosse, aqui com muito mais razão, no processo penal militar vigora um princípio do indúbio pro réu. E aí, o indúbio pro réu é uma decorrência desse favor rei. Também, se tiver divergência de interpretação nas normas processuais penais, aplica a mais favorável ao réu. Isso está até positivado, isso é uma modernidade. Nem o CPP comum tem previsão assim. Então, isso pode ser enaltecido porque esse é um artigo que só tem no processo penal militar, que não tem no processo penal comum. Tudo que você estiver estudando no processo penal militar, fala, cara, eu conheço o processo penal comum, nunca ouvi falar. Marca um asterisco. Isso tem mais chance de ser